Você perdeu o seu carro por um erro que o banco cometeu. E eu não preciso nem te perguntar se você está com parcelas em atraso, porque deixou de pagar porque quis ou porque está com dificuldade financeira. Porque na busca e apreensão você não ficou sabendo da notificação que o banco mandou. Sabe por quê? Porque ele mandou para o endereço que estava no contrato, o endereço que você informou de forma correta e o banco colocou de forma errada. Nesse vídeo aqui eu vou te falar de um erro comum que eu, pela prática diária em processos de busca e apreensão, defendendo os consumidores nessa situação, estou verificando que está sendo muito comum, mas muito comum mesmo. O endereço que o cliente informa da maneira correta não está constando no contrato de maneira correta. E isso acarreta o envio de notificação para o mesmo endereço que está ali colocado de forma errônea e o banco não cuidou de corrigir ou de verificar. E o que acontece? A notificação não chega e você perde o seu veículo sem ao menos ter a chance ali de negociar com o banco, entrar em contato e tentar, por uma forma menos penosa, resolver essa situação. Opa! O advogado Guilherme aqui. Eu já advogo há 7 anos defendendo consumidores e devedores contra as instituições financeiras. E nesse canal aqui eu compartilho informações para que você não caia nas armadilhas desse pessoal e de alguns golpistas que estão por aí. Mas se você, por acaso, caiu na garra desse pessoal, eu vou deixar um link na bio aqui embaixo para que você entre em contato e fale diretamente comigo ou com o meu escritório. E se você passou recentemente por uma situação como essa, de não receber a notificação e ter o seu carro apreendido, fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar uma situação muito importante que você precisa saber, inclusive mostrar um caso aqui onde recentemente a gente reverteu uma apreensão justamente por causa dessa falha que o juiz conseguiu verificar. A gente demonstrou essa situação e viu que tinha um erro realmente que precisava ser revertido, ou seja, o carro voltou para as mãos do cliente. Então assim, em resumo, hoje como é que funciona aqui o processo de busca e apreensão? Você vai na instituição ou você vai ali na loja de carros seminovos, faz o seu cadastro, apresenta ali direitinho os seus dados, o seu endereço e você escolhe o seu carro, faz o financiamento e agora ele está alienado ao banco. Ou seja, fica ali no documento do veículo o gravame de uma alienação fiduciária, onde você não pode transferir porque você tem a posse indireta desse veículo. O veículo é uma garantia para o banco receber o restante ali do pagamento das parcelas. Então, nessas condições, se você não paga, o banco ele pode te constituir em mora e vai atrás do seu veículo. Ele entra com um processo de busca e apreensão, onde, se ele demonstra os requisitos desse processo, o juiz autoriza a busca e apreensão. Lembrando que tem requisitos, então não vem aqui simplesmente com aquela demagogia, tem muitos bonitões aí que gostam só de falar, é só pagar que você não perde o veículo. Mas a gente sabe que a situação de vida de cada um tem percalços e tem situações imprevisíveis que acontecem. Você não conseguiu por um problema de saúde ou alguma dívida, enfim, não interessa. Você não conseguiu mais arcar com aquele financiamento e está prestes a perder o seu carro. Para isso acontecer, o banco precisa respeitar o procedimento legal. Tem requisitos, não é chegar tomando, ok? Então o banco entrou na justiça. Antes disso, ele tem que ter mandado a notificação por endereço do contrato. Hoje, atualmente, o judiciário entende que não precisa nem ninguém receber. Se mandou por endereço que estava no contrato, está valendo. Mas ainda tem muita discussão sobre isso, apesar de muita gente entender como pacificado. E eu vou te mostrar aqui o porquê. Mas, Guilherme, então onde é que está o erro nisso aí? Onde que o banco errou? Ele está sem receber, ele está com processo judicial e ele entrou com a busca e apreensão, conseguiu uma liminar, o juiz autorizou e foi lá e pegou meu carro. Primeiro, o erro está em não comprovar a mora através de uma notificação no endereço correto. É o mínimo, você precisa saber que você está prestes a perder o seu veículo. Dever, eu sei que você já sabe que está devendo, mas muita gente simplesmente deixa a vida entrar no automático e está prestes a perder um patrimônio que não é para qualquer um. Hoje em dia, qualquer carro realmente é um valor expressivo. Então, vamos lá. Você não recebeu notificação, que é um dos requisitos para a busca e apreensão. Se não tem um desses requisitos, o que acontece? Você pode desfazer, você pode reverter essa busca e apreensão através de uma defesa dentro do processo. Eu vou te mostrar agora aqui um exemplo. Claro, eu vou esconder aqui todos os dados do cliente, do processo, mas eu preciso te mostrar uma situação recente, inclusive agora a gente conseguiu devolver o veículo aqui para esse cliente,
que foi justamente esse ponto onde os bancos vivem errando, que é em não colocar no contrato o endereço correto do cliente. E parece que eles fazem de propósito, porque o cliente, nesse caso aqui, que eu vou mostrar para vocês, apresentou o comprovante de residência em seu nome com o endereço correto. Cliente de boa fé. Aconteceu uma tribulação na vida e não conseguiu pagar, mas aí não recebeu nem notificação. Foi só a surpresa do oficial de justiça chegando com polícia e tudo, aquele constrangimento e pronto, perdeu o veículo. Mas a gente entrou com a defesa e conseguiu reverter essa situação. Vamos lá, para a tela do computador aqui. Estou dentro aqui de um processo que a gente deu entrada num agravo de instrumento, que chama. É um recurso contra essa decisão liminar que autoriza a busca e apreensão. Além, é claro, da contestação, que é a defesa em primeiro grau, onde a gente vai se aprofundar mais nas questões de provas aqui desse processo. O que a gente conseguiu demonstrar aqui? Porque o cliente tinha provas e é isso que eu quero alertar a você, para hoje você já ficar atento. Quando ele foi financiar, ele mandou os documentos certinho para um representante da financeira, correto? Mandou certinho, comprovante de residência, os dados, ok. O que aconteceu? No contrato, ficou da seguinte forma. Olha aqui, ó. Só para poder te mostrar. Mandou. Isso aqui é um representante da financeira, mandou os dados, tudo certinho. Ali você viu que as informações foram encaminhadas de forma correta, certo? Ok, mandou o endereço para a financeira, vamos financiar o carro, ótimo. O que o banco coloca no contrato de financiamento, aqui na cédula de crédito? Duas informações de quadra. Quadra 22, quadra 03. Aqui a gente já está um erro grave. E o que acontece com esse erro aqui? Qual que é o desencadear que gerou esse erro tão grave que é capaz de devolver o seu carro? Foi mandado uma carta de AR, que é um aviso de recebimento, para o endereço que estava no contrato e que foi devidamente informado pelo cliente, correto? O cliente de boa fé, você aí que está de boa fé, vai financiar o seu veículo, você informa o seu endereço de forma correta. O banco de má fé coloca o endereço de forma errada, ou por erro material, ou enfim. Hoje eu desconfio se é por erro material de tanto que eu tenho visto isso. Eu acredito hoje que é má fé das instituições para não te avisar quando você for perder o veículo. Então, constou aqui no AR, quadra 22, quadra 03. E é lógico que seria marcado aqui com endereço insuficiente. Não tem como chegar a notificação com esse endereço. O carteiro, o funcionário lá do Correios não é obrigado a saber isso. Resultado, o cliente perdeu o veículo. Sem saber, sem ser notificado. Materialmente, faltou requisito para essa apreensão. Só que o juiz não tem condições de enxergar isso agora. A gente precisa mostrar para ele, precisa apresentar a defesa. E foi o que a gente fez. E nesse caso aqui, a gente apresentou para os desembargadores em segundo grau, onde a gente consegue questionar essa decisão e mostrar mais a fundo aqui o erro que foi cometido. Ou seja, aqui a gente questiona, aqui a gente demonstra e em 15 dias veio aqui uma decisão onde foi concedido uma liminar para suspender os efeitos dessa decisão judicial que não tinha condições, né? Infelizmente o juiz de primeiro grau não tem condições de analisar isso. O recurso correto para bater em cima dessa decisão é o agravo de instrumento, onde a gente tem a chance aqui de mostrar para o desembargador, nesse caso aqui, esse erro absurdo que gerou uma apreensão indevida aqui contra o nosso cliente. Então, nesse cenário aqui, suspendeu os efeitos da decisão agravada. Decisão agravada é a decisão que autorizou a busca. E impediu aqui a consolidação da apreensão e alienação do veículo, ou seja, o banco não pode vender o veículo e determinar a restituição após o agravante, até o julgamento final desse recurso. Agora me diz, o banco errou ou não errou nessa situação? É ou não é possível questionar isso aqui na justiça e conseguir? Acabei de te mostrar que é possível. E a maioria das pessoas deixa isso aqui porque fica com aquele sentimento de que já perdi o veículo, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, mas você pode estar muito enganado. Além dessa possibilidade, onde a maioria das instituições hoje, nos contratos que chegam lá no escritório, tem esse erro no próprio contrato, o cliente informou o endereço correto, apresentou o comprovante de residência, e mesmo assim, a notificação não chegou por endereço insuficiente ou por não procurado, ou enfim, qualquer outra situação onde você não tenha condições de saber, mas desde que tenha mandado, claro, por endereço do contrato, hoje em dia o judiciário já entende dessa forma, você pode apresentar esse tipo de situação aqui e ter o seu caso analisado.
Recomendo fortemente você olhar agora aí na sua cédula de crédito bancário e verificar que endereço que constou. Foi o endereço exato com todos os pontos, seja número, rua, o bairro, o CEP correto, se está com quadra, lote, número de casa, casa 1, casa 2, verifica isso aí. Se tiver errado algum ponto e você estiver com financiamento em dia ou até já com algumas em atraso, mas não recebeu notificação, informa o seu banco do endereço correto. Entra na central, entra em contato por algum meio da sua instituição e informa o seu endereço correto e manda o comprovante de residência. Porque se chegar a acontecer a busca e apreensão e você tiver informado o seu banco sobre isso, você já tem uma excelente tese de defesa onde você pode mostrar que você de boa fé informou o seu endereço correto. O certo é desde o início, mas ok, viu que tem um erro, você viu esse erro e quer corrigir. Informe o seu endereço correto para a instituição, porque ela precisa mandar notificação para esse endereço antes de entrar com a busca e apreensão. Hoje em dia, cada vez mais o cerco está fechando para quem é devedor das instituições financeiras nesse tipo de situação, porque o judiciário tem entendido que basta, igual eu te falei no início do vídeo, basta o envio da notificação para o endereço que está no contrato. Só que eu estou percebendo já a malandragem dessas financeiras, que bota o endereço do jeito que está, do jeito que o cliente informa, não interessa se está faltando alguma coisa ou outra, se a gente mandar para o endereço que está no contrato, já está valendo. Ó que beleza, aí fica fácil burlar. E não pode acontecer esse tipo de situação, que é extremamente prejudicial para o consumidor. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, ou se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui, já salva esse vídeo e manda para aquele amigo seu que já está com algumas parcelas em atraso e não sabe o que fazer. Mas te dou uma dica, assiste aqui o outro vídeo que eu deixei no canal, haja antes de acontecer uma situação dessas, não seja pego de surpresa. Se você quiser falar diretamente comigo ou com outro advogado no meu escritório, tem um link aqui na bio, basta você clicar, seguir o fluxo que você vai ser atendido imediatamente. E se você quer se aprofundar mais nesse assunto, eu tenho outros 2 vídeos que eu gravei e vou deixar aqui um card para que você vá e assista e se intere mais sobre esse assunto se você estiver passando por uma situação complicada financeiramente e está com medo de perder seu veículo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.